Ele sente as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dúvidas. E eu tenho dito aos irmãos que é extraordinário saber que o Deus eterno, que tem todo poder, que criou todas as coisas no universo, é o Deus que nos ama, é o Deus que habita em todo aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos faz lembrar dos ensinamentos da sua palavra. A confiança que nós depositamos em Deus está diretamente ligada à nossa fé. E o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de fé. Nós cremos que Deus tem todo poder. E nós temos visto Deus operar. É muito mais fácil ver Deus operar na vida dos outros. Mas Ele opera individualmente. Ele age poderosamente. Ele coloca amor, Ele coloca entendimento. Ele coloca a certeza da necessidade de haver liberação de perdão. Escute bem, de haver a necessidade de haver liberação de perdão. Nós não podemos esquecer de que na caminhada da fé, a caminhada da fé não é uma opção, mas é uma determinação divina para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando ele diz o meu justo viverá da fé, ele não está falando apenas em algumas coisas, mas ele está falando de uma forma abrangente, onde todas as coisas na nossa vida têm uma motivação maior, gerada pela fé, que pode ser pequenina, mas é uma fé depositada no Deus que é grande, no Deus que é poderoso, no Deus que não conhece impossíveis, no Deus que declara, agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Eu estou certo de que podemos enumerar os triunfos da fé em nossa vida. E podemos também chegar à conclusão de que a presença divina foi primordial. A presença divina fez a diferença. É o próprio Espírito Santo quem nos mostra, quem nos convence de que nem sempre nós conseguimos receber a resposta que gostaríamos de ter recebido. Ah, quantas vezes não temos nenhuma explicação. Mas o texto bíblico já diz que é necessário viver da fé. Sabe, meus amados irmãos, nós podemos afirmar que a fé nos faz acreditar na realidade que ainda não nos foi permitida enxergar. E jamais nos esqueçamos de que vivemos em uma guerra espiritual. E essa nossa guerra espiritual é contra as forças do mal. Eu tenho dito aos irmãos que as maiores batalhas que enfrentamos são aquelas que estão ao nível do pensamento e do sentimento. São as batalhas interiores, as batalhas internas, onde somente nós sabemos, e o próprio Deus, que não somente sabe e conhece, mas nos fortalece e nos faz perceber que tudo há de passar. E é Ele quem nos dá as estratégias, e todas as estratégias divinas estão baseadas, firmadas na sua palavra. E sabe, irmãos, esse tipo de batalha geralmente tem, ou quase sempre tem, como consequências, ou como origem, não é? E são consequências das setas inflamadas do maligno, e muitas vezes das decisões que nós tomamos, das palavras que temos proferido. Até mesmo coisas simples aos nossos olhos, mas diante do Senhor podem ser coisas inadmissíveis. Nós podemos e devemos enfatizar em nossa mente, em nosso coração, que a presença do Espírito Santo nos ensina a viver conforme os propósitos divinos. E o autor da carta, ele enfatiza que aqueles que creem não recuam.
mas são perseverantes para a preservação da vida. Nós temos vivido no Brasil um momento muito difícil. E como igreja do Senhor, nós precisamos estar acordados, vigiando e orando, sabendo que o nosso Deus, Ele tem todo o poder, mas aquilo que nós temos que fazer, Ele não fará. Sabe, irmãos, crer em termos espirituais significa acreditar, reconhecer, aceitar e praticar. Vou repetir. Crer em termos espirituais significa acreditar, reconhecer, aceitar e praticar. Quando cremos em Jesus Cristo e o aceitamos como Senhor, único e suficiente Salvador, determinamos no nosso coração, na nossa mente, em viver em obediência e submissão ao Espírito Santo. Não mais fazendo a vontade da carne, ou seja, não mais cedendo à vontade ou os desejos da carne, ou a experiência vivida. Lá no Salmo 125, verso 1, o salmista declara: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Aleluia. Então nós podemos dizer, igreja, que a confiança é o que torna a sua fé completa. O salmista não tinha nenhuma dúvida. Deus é o socorro verdadeiro. Então nós sabemos que Deus é o socorro verdadeiro. E aplicamos isso à nossa vida, à nossa família, à nossa cidade, nosso trabalho, nosso país. Tanto é que oramos: Deus, em nome de Jesus, salva o Brasil. O salmista estava determinado a permanecer debaixo da sombra protetora do Senhor eterno. Hoje, no período da graça, estar debaixo da sombra protetora do Senhor significa permanecer em Cristo e a sua palavra permanecer ativa em nossa vida. Meus amados irmãos, jamais estaremos tão distantes a ponto de ser impossível voltar, ser impossível orar a Deus. Ele escuta as nossas petições. E o Senhor Jesus tem nos ensinado que devemos apresentar diante dEle tudo aquilo que a gente pedir ao Pai, em seu nome, em nome de Jesus, Ele o fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí você pode dizer: mas eu pedi tal coisa e o Senhor não me atendeu. Ele atendeu sim, só que Ele não atendeu com a resposta que você gostaria, Ele atendeu com a melhor resposta. Sabe por quê? Porque Ele está na eternidade, gente. Ele sabe o amanhã, Ele sabe o depois de amanhã. Ele sempre significa todas as vezes, Ele faz o melhor. Está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 4, nos versículos 15 e 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Mais uma vez aqui, o momento oportuno. Qual é o momento oportuno, pastor? É o momento de Deus. É o momento que Ele sabe, o momento exato para agir poderosamente. Ele não chega atrasado, Ele não se adianta. Durante tempos difíceis e provações, volte-se para a presença do nosso Deus. Quando falta a esperança, quando as forças se vão, quando o desânimo parece crescer a cada momento, quando parece que o Senhor se esqueceu de nós, é hora de clamar a Deus em nome de Jesus, aleluia. Em nosso texto básico, o escritor nos ensina a perseverar. Nos Salmos, Davi clamou a Deus, porque sabia
que podia permanecer no Senhor, que podia refugiar-se nele, que podia perseverar no seu Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que Jesus Cristo, a nossa viva esperança, não causa decepção, mas nos faz perseverar. Amém? Não esqueça que Paulo viveu no período da graça, Paulo vivenciou da mesma graça que nós temos hoje. Daí ele passar a sua experiência de clamar, confiar, obedecer, depender e esperar. Ou algumas coisas difíceis, se não todas. Clamar, confiar, obedecer, depender e esperar. Agora, clamar, confiar, obedecer, depender e esperar somente no Senhor. Mesmo assim, foram grandes as suas lutas. Irmãos, estamos certos de que em Cristo nós somos salvos nós temos promessas de Deus, promessas para a nossa vida aqui na terra e no céu. Temos paz. Vivemos em segurança, na certeza absoluta de que nada e ninguém poderá extrair do nosso ser tudo que Deus tem preparado para aqueles que não desistirão. É por isso, igreja, que continuaremos perseverando até o momento marcado para o nosso encontro com o Pai eterno. Outra coisa, nós sabemos que não passaremos pelo período da grande tribulação. O Senhor não vai permitir que a sua igreja passe pelo período da grande tribulação. Amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vejamos as palavras de Jesus em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10. Abra a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Que coisa tremenda o Senhor nos diz. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo, para provar os que habitam na terra. Aleluia. Visto que guardaste visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. A justificação não é apenas a promessa de que iremos morar no céu, mas a garantia de que receberemos as bênçãos prometidas pelo Senhor. É o selo, a garantia, a palavra do Senhor. Bênçãos para serem desfrutadas agora, bênçãos para serem desfrutadas hoje, amanhã, depois, porque cremos que somos em Cristo eternamente salvos. Amém? Eu vou concluir. O sacrifício de Jesus Cristo no Calvário foi único. Ninguém tem que passar por etapas de purificação, porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado. Então, meus amados irmãos, continuaremos resistindo, não nos deixaremos vencer pelo desânimo, verdadeiramente não desistiremos. Amém? Deus tem o melhor para nós. Falta pouco tempo, muito pouco tempo, e tudo isso vai passar. E essa palavra não é algo que deva despertar medo, ansiedade,
ou desmotivação, não. É uma palavra que nos fortalece, nos faz perceber a necessidade de estarmos em comunhão com o Senhor, de estarmos em comunhão com o nosso irmão, de estarmos determinados a ouvir a voz do Senhor e a seguir os seus ensinamentos. Somente em Cristo a vida é enfrentada na certeza da vitória. Somente em Cristo a vida é enfrentada na verdadeira paz que somente Jesus pode nos dar. Somente em Cristo a vida é enfrentada na tranquilidade de quem tem a certeza de que está sendo sustentado pela mão direita vitoriosa do Deus Criador. Sofremos sim, mas somos confortados, somos consolados, somos reanimados pelo próprio Deus, pelo agir do seu Santo Espírito. Ele também restaura as nossas forças, Ele nos fortalece, fortalecimento que vem do próprio Espírito, para que em nada venhamos a desistir, mas que continuemos olhando para a frente e para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Você recebe essa palavra? Fiquemos todos de pé. Equipe de louvor. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Nós cremos, Senhor. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que o Senhor jamais nos desamparará. Nós cremos no Teu agir poderoso e eficiente. E abrimos o nosso coração e damos espaço para que o Senhor esteja transformando tudo aquilo que precisa ser transformado, retirando tudo aquilo que precisa ser retirado, colocando tudo aquilo que precisa ser colocado. Que haja total liberdade, Pai, porque não temos nenhuma dúvida da Tua vontade, do Teu amor, do Teu poder para conosco. E como Tua igreja, aguardamos alegremente o toque da trombeta, ou o Teu chamado, para que estejamos reinando eternamente com o Senhor. Te agradecemos porque sabemos que isso não vai ser antecipado ou prorrogado, mas será no momento certo do Senhor, no momento oportuno do Senhor. Obrigado, Pai querido, por nos conceder mais esta oportunidade de na Tua casa de oração estarmos celebrando a ordenança da ceia do Senhor. Em Teu nome, Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Você pode assentar. Como todos nós sabemos, Jesus deixou apenas duas ordenanças: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. O batismo nas águas
não salva. O que salva é o batismo na morte e ressurreição de Cristo. E o que é o batismo na morte e ressurreição de Cristo? É quando nós entendemos, quando nós aceitamos que a morte de Cristo foi a nossa morte, que ali no Calvário Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas iniquidades. E quando Jesus estava sendo crucificado ali, nós estávamos com Ele, porque Ele estava levando os meus, os seus, os nossos pecados e iniquidades. Nenhuma culpa havia sobre Ele. E Ele não foi assassinado, não. No momento em que Ele expirou, Ele bradou, significa Ele gritou, Ele falou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então Ele deu a sua vida e a tomou de volta ao ressuscitar ao terceiro dia. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Então, quando cremos que a morte de Cristo foi a nossa morte, a sua ressurreição, a nossa ressurreição, a nossa oportunidade para uma nova vida, aí nós estamos salvos. E na ceia, nós estamos anunciando a morte de Cristo. E quando nós anunciamos a sua morte, nós proclamamos a sua ressurreição. Sabemos a história, sabemos o que Deus realizou ali naquela noite em que foi traído. O Senhor celebrou a última Páscoa com os seus discípulos. E depois que Judas já tinha saído para fazer o que estava no seu coração, o Senhor então institui a ceia do Senhor. Não mais o cordeiro pascal, não mais as ervas amargas, mas agora o pão e o vinho. O pão simbolizando o seu corpo, que daí a alguns instantes seria entregue. O vinho simbolizando o seu sangue, que seria derramado para a remissão dos nossos pecados. E esse Deus tão poderoso e tão tremendo fala com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não conviveu com Jesus aqui na terra, mas em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e desta forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que é que o Senhor está nos explicando aqui através do apóstolo Paulo? Ele está nos orientando, nos ensinando como deve ser o nosso procedimento. E esse autoexame, eu tenho dito à igreja que não é para ser feito somente nos momentos dos cultos da ceia, não, mas é algo que nós precisamos fazer em todo o tempo. Isso significa todos os dias, diante de toda e qualquer circunstância. E esse autoexame também tem o significado de que o Senhor nos dá condições para que possamos perceber aquilo que está errado em nossa vida. Então essa ceia é uma ceia onde nós examinamos a nossa vida, onde uma vez examinando a vida e encontrando os defeitos, os pecados, possamos pedir perdão ao Senhor. Então essa ceia é uma ceia de perdão, é uma ceia de arrependimento, é uma ceia onde nós podemos estar diante do Senhor e declarar diante dEle
porque temos o propósito de verdadeiramente viver para o louvor da sua glória. Esta ceia é uma ceia de comunhão. E o Senhor nos ensina que devemos ter comunhão uns com os outros. Eu não consigo entender como alguém que se declara servo do Senhor deixa de falar com outra pessoa. Eu não consigo entender. Eu sou muito distraído. Eu posso passar por você e estar ligado em outra coisa. Isso aí me fez lembrar um fato que aconteceu há alguns anos. Eu ia no comércio, meu pai vinha do outro lado e vínhamos na mesma calçada, ele estava vindo, eu estava indo e iríamos cruzar. E no momento que nos cruzamos, meu pai segurou no meu braço: ei, rapaz, não está me vendo aqui? E eu me assustei porque realmente não estava vendo. Então tem que fazer tem que ter um cuidado, tem que ter um esforço para que não passe e deixe de falar. E se passar e deixar de falar, foi inconsciente. Nós não podemos ter esse procedimento. Isso não é procedimento de quem está em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas do passado, as coisas velhas já passaram. Os procedimentos do passado já não estão mais presentes na nossa vida. E o que é que o Senhor nos ensina? Ensina que devemos orar por quem? Orar por quem? Por quem? Por nossos inimigos. E amar a quem? Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Amar significa estar disposto a cumprimentar, estar disposto a ajudar, estar disposto a ouvir, estar disposto a falar. A trombeta pode ser tocada agora, ou o Senhor pode nos chamar, e vai deixar de estar na presença do Senhor porque guardou ressentimento no coração? A palavra nos ensina, e vocês sabem. O Senhor diz: acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então nosso coração precisa estar cheio, transbordando de Deus, para que a nossa palavra e as nossas ações sejam palavras e ações conforme os princípios divinos. Amém? Mas quem pode participar dessa ceia? Aqueles que já professaram a sua fé em uma igreja evangélica e já foram batizados em uma igreja evangélica, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que, uma vez fora da presença do Senhor, já se reconciliaram com o Senhor. Aqueles que estão em comunhão com o Senhor, com a sua igreja. Ou seja, se você é de uma outra igreja evangélica e está conosco aqui no culto presencial ou conosco no culto online, você é nosso convidado para participar dessa ceia. A ceia onde o pão simboliza o corpo de Cristo, onde o vinho simboliza o sangue de Jesus derramado no Calvário. Amém? Essa é uma ordenança, porque Jesus ordenou a sua igreja para que o fizesse até a sua volta. O Senhor não disse é para fazer uma vez por mês, não. Nós fazemos, como a maioria das igrejas fazem, uma vez ao mês. E procuramos fazer sempre no primeiro domingo de cada mês. E por falar nisso, estamos no mês de maio. Está passando rápido, não está, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Você tem aí com você, a equipe do louvor já tem? Você tem aí com você um kitzinho, não é? Um kit, onde você tem, está fechado aqui o pão e aqui o vinho. No texto bíblico está escrito que antes de comer do pão e beber do vinho, Jesus orou com seus discípulos. Vamos orar. Pastor Murilo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso coração nessa hora está cheio de gratidão a Ti, pelo Teu sacrifício, pelo Teu grande amor para conosco.
nessa ceia no qual nós celebramos a vida do Cordeiro, celebramos a vida que o Senhor também já nos deu em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos, ela é única. Temos uma certeza no nosso coração, que no teu dia toda a igreja é reunida, Pai amado, no céu, irá participar de uma grande ceia, no qual o Senhor, como nos diz a tua palavra, irá nos servir. Pai, muito obrigado por tudo que nós estamos fazendo nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. Vou abrir aqui para tirar o pão. Assim como Jesus fez com os seus discípulos, comamos dele todos. Da mesma maneira, bebamos dele todos. Aleluia, glórias a Jesus. Você pode ficar com o kit ou lá na fora vai ter um lugar onde você vai colocar, vai jogar fora.